restrição alimentar muitas vezes muda a rotina de toda a família, né? Para facilitar a vida dos celíacos, que são aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten, alguns restaurantes já têm opções específicas para estas pessoas. E você vai ver na reportagem da equipe de TV É Paraná. Nos supermercados do Paraná, há um espaço reservado aos alimentos especiais, como os produtos sem glúten. A lei estadual é de setembro de 2014 e vale para os estabelecimentos com 4 ou mais caixas registradoras. A identificação facilita a vida de quem tem restrições alimentares. No caso do glúten, estima-se que 1% da população mundial seja intolerante à substância. Deixa de se absorver os nutrientes adequadamente, isso pode causar distensão abdominal, dor abdominal, diarreia crônica, né, aquela com longa duração, vômitos e até mesmo dor de cabeça, irritabilidade. O Leonardo tem 6 anos e tem doença celíaca. Ele é o filho do meio da Samanta, que descobriu a intolerância ao glúten quando ele tinha mais ou menos 3 anos de idade. De lá para cá, a dieta aqui teve que ser rigorosa. Existe o risco da contaminação cruzada, né, do glúten, seja dentro de casa, seja em restaurantes. Então nós em casa resolvemos todos aderir à dieta sem glúten. A farinha é a de arroz para fazer pães e bolos. Quase tudo que entra na cozinha é sem glúten, o que acostumou a família toda a buscar produtos naturais, como frutas e verduras. Hoje, Samanta encontra opções de alimentos para celíacos com mais facilidade, mas na hora de sair para comer, aí os celíacos sofrem. Para resolver o problema, este restaurante colocou no cardápio uma opção de pratos sem glúten. A receita é uma massa com azeite de oliva, gengibre, brócolis, tomate, tempero verde e salmão grelhado. A preparação é feita toda separada. É uma água, a gente é cozida a massa em água separada, é passada, né? É tudo feito separado para não ter contaminação nenhuma para quem tem celíaco, né? Segundo o chefe de cozinha, um prato sem glúten pode ser tão saboroso quanto qualquer outra massa aqui do restaurante. Agora a gente vai tirar a prova para saber se o celíaco consegue comer aquilo que ele pode e também uma comida gostosa. Realmente muito bom. Não tem diferença de outro tipo de massa. Os clientes gostam, né? Então está sendo sim um diferencial. Restaurante. E a gente continua falando, né, sobre esse assunto. O consumo exagerado aí de pães, massas, lanches e comidas prontas tem sido considerado gatilho de uma reação orgânica classificada como alergia alimentar tardia, também conhecida como intolerância, né, ou sensibilidade ou ainda alergia escondida. O principal vilão nesse caso é o glúten, que vocês viram aí na reportagem. Uma proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. A intolerância, gente, ao componente pode afetar a saúde e, segundo especialistas, o problema é mais comum do que a gente imagina. Então, para revelar alguns mitos e verdades sobre esse assunto, é que o Comunidade convidou hoje a nutricionista Sabrina Calarese, que está aqui com a gente hoje. Sabrina, seja muito bem-vinda ao Comunidade. Primeiramente, parabéns, né? Hoje, no Dia do Nutricionista, você estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui, Adriana. Ainda mais no Dia do Nutricionista, esclarecendo um assunto que tanta gente tem tanta dúvidas, né? É verdade. Olha, a gente viu aí na reportagem, eu falei mesmo agora na introdução, né, antes de te apresentar, que tem gente que acusa o glúten de estar envolvido com alergia, intolerância, sensibilidade, doença celíaca, enfim, a lista é grande, né, Sabrina? Agora, a cada hora tem sempre um termo. Qual é o correto? Para começar, antigamente acreditava-se que o glúten causava uma alergia, mas na verdade é uma intolerância do corpo na absorção dessa proteína. Quer dizer, ele não reconhece, então ele não absorve. E isso desencadeia outros fatores, outras doenças, sintomas. O que acontece? O glúten, ele é uma formação de 2 proteínas. Quando ele entra no intestino delgado, que seria para ele ser digerido, ele não é. Aí ali ele vai começar a alterar a microbiota intestinal, desenvolvendo sintomas, ou as pessoas são assintomáticas também. Pois é, mas aí quais são então os sintomas que a gente pode
já identificar que a gente está com uma certa intolerância a essa proteína, ao glúten? São 3 sintomas assim mais conhecidos, que é fraqueza, diarreia e perca de peso. Por quê? Porque a pessoa não vai estar absorvendo os nutrientes, então ela vai começar a ficar mais fraca, vai faltar cálcio, vai faltar ferro. O que acontece na intolerância? Essa falta de absorção de nutrientes vai começar a causar outras pequenas doenças. Por exemplo, na criança, logo que introduz um pedaço de bolo, um pedaço de pão, a mãe tem que ficar atenta se ele está tendo muita diarreia. Por que essa diarreia? Às vezes, o mau diagnóstico, é uma simples virose. Não é uma simples virose, porque não vai ser um período contínuo de sintomas para algumas pessoas. Vão ser períodos, porque não é uma intolerância grave, é uma intolerância menor. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Às vezes, uma mulher de 40 anos tem osteoporose e foi descobrir agora que tem intolerância ao glúten, mas veio decorrente desde a adolescência. Sabrina, existe um exame específico que seja capaz de detectar esse tipo de intolerância ao glúten? Tem sim. Pode ser feito exame de fezes para ver se tem gordura nas fezes, porém é bem amplo. Aí o médico já pode pedir um exame sanguíneo para ver se tem o antígeno do glúten, para ver se tem uma alergia a esse glúten. Ou o mais específico, que é o ideal, é a biópsia intestinal, para ver se já alterou essa microbiota do intestino delgado. Esse é o mais específico. E é bem tranquilo, que é através da endoscopia, que a pessoa vai estar sedada, vai lá, tira um pedacinho do intestino e a gente vai caracterizar se é, de fato, a intolerância ao glúten ou não. E no caso, qual profissional que deve ser procurado para que a gente possa detectar realmente um diagnóstico desse? O mais ideal é um gastroenterologista, né, aquele que vai estar diretamente ligado, mas o tratamento vai ser totalmente voltado à nutrição, porque, diferente de outras doenças que têm tratamento, o glúten é isenção total do consumo, então não tem como consumir. Isso vai ser adaptação do nutricionista para melhorar a qualidade de vida do paciente. Quem detecta, quem dá o diagnóstico é o gastro, mas quem trata é o nutricionista. Então, vamos lá. O glúten, ele mudou aí nas últimas décadas, Sabrina? Ou não? Isso é um mito ou é uma verdade? Tem estudos, tanto americanos quanto europeus, que afirmam que a qualidade do trigo hoje é muito diferente da qualidade de 50 anos atrás. Nossos avós, por exemplo, consumiam um trigo que não tinha essa característica do glúten, essa cola que nós consumimos. Então, a alimentação mudou muito. Consumo de muito agrotóxico, isso foi diminuindo a qualidade dos nossos alimentos. Então, é verdade que de anos para cá mudou muito a alimentação, a qualidade do trigo, que é a maior fonte do glúten, porque assim como a centeia, o centeio, o malte, a aveia, também vão ter o glúten. Agora, o que se deve fazer quando se tem o diagnóstico de intolerância ao glúten? A primeira coisa é procurar um profissional da nutrição para ele montar um cardápio adaptado, porque ela vai ter que repor cálcio, vai ter que pesquisar se não tem anemia decorrente dessa intolerância ao glúten, fazer um cardápio totalmente adaptado. E um cardápio sem glúten, ele é tão bom, tão gostoso de seguir quanto um cardápio normal. A gente consegue adaptar tudo. A pergunta é justamente essa, os alimentos sem glúten, eles são tão saudáveis quanto? Sim, porque a gente pode substituir a farinha de trigo por uma farinha de arroz integral, para poder fazer um pão, vai ser um pão integral com fibras. Existem várias fibras que vão ser boas para a dieta, então dá para a gente substituir tranquilo. Hoje tem muitos alimentos já no mercado que vêm com isenção de glúten, então a gente substitui bastante. E Sabrina, vale cortar o glúten do cardápio sem consultar um médico, um profissional antes? Para quem está em casa, por exemplo, se identificou com esse assunto, identificou que tem algum sintoma ou outro, percebeu que ingerindo, né, fazendo a ingestão de pães, massas, enfim, de carboidrato, percebe que tem uma certa intolerância, que dá um sintoma ou outro como esse que você trouxe para a gente, colocou, seja diarreia, seja vômito. Se a pessoa decide cortar o glúten sem passar pelo médico? Tem a frase da nutrição de Hipócrates que fala assim, desde que a alimentação seja seu remédio seja sua alimentação. Assim como é errado a automedicação,
Na alimentação, a gente também tem que estar tomando cuidado, porque o excesso ou a privação de alguns nutrientes pode acarretar outras doenças. Então, procure um profissional, um gastro, uma nutricionista, converse com ele, faça o exame adequado. Não tem necessidade de você cortar absoluto se você não tem intolerância. Você pode adaptar a sua dieta. E, às vezes, não é intolerância ao glúten, é uma outra coisa que tem um sintoma similar. Olha só, então por isso que tem que ser realmente investigado, né, por um profissional, por um médico. Bom, o glúten, ele pode estar por trás da obesidade, como muita gente andou falando por aí, essa suspeita andou sendo levantada por aí, ou não? Isso é mito ou isso é verdade, Sabrina? Olha, o glúten, qual é a maior... Da onde vem esse alimento? De massas, pães. Vamos dizer assim, pão em excesso, macarrão em excesso, todos esses alimentos que têm glúten, eles são mais calóricos. Então, normalmente, eles estão assimilados por quê? Porque as pessoas consomem demais muito carboidrato proveniente que tenha glúten. Então, é isso que vai estar acarretando a obesidade. Agora, se a pessoa já tem uma predisposição genética à intolerância ao glúten e começa a diminuir a absorção, é mais voltado para a desnutrição. Quando a gente trata um intolerante ao glúten que está desnutrido, ele vai ter uma hipernutrição, porque estava faltando nutrientes, aí a gente vai suplementar. Então, o glúten, o maior problema da obesidade dele é relacionado ao carboidrato, que vem das massas, que vem do excesso do consumo de pães, de macarrão. É mais voltado para isso, não que só ele seja vilão. Bom, e por último, para que a gente possa encerrar aí o nosso bate-papo, né? Aquela máxima de que a gente é o que a gente come, é verdade absoluta ou existe um mito em volta disso? Não, a gente é o que a gente come. O alimento pode ser o seu remédio de verdade, pode ajudar em tratamentos, ou ele pode te prejudicar, causar doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta. Então, cuidado com o que a gente come, né? Para ter uma saúde melhor. Bom, e as recomendações finais para que a gente possa encerrar hoje o nosso bate-papo nesse dia, que é um dia tão especial, né? E que é dedicado a todos os nutrólogos e nutricionistas. Eu queria que você, nesse momento, pudesse fazer uso da palavra para deixar aqui uma mensagem aos seus colegas, né? E também fazer uma recomendação a todos que nos acompanham, nos assistem e que, de uma certa forma, se identificaram com este assunto que a gente trouxe hoje. Aos meus colegas, nós precisamos um dos outros, né? A nutrição ela é muito ampla, então parabéns a todos. Obrigada a todos que trabalham juntos e que nós possamos continuar cuidando da saúde de muita gente. E para quem está em casa assistindo, gente, o verão está entrando, então cuidado, hidratar bem, beber bastante água durante o dia, fracionar a refeição, muito importante, não comer uma só por dia, mas de 3 em 3 horas, em pequenas quantidades. E na dúvida, existem vários nutricionistas na região, ótimos profissionais, procure um, tire uma dúvida, manda um WhatsApp, um Face, mas não faça nada sozinho em casa por conta. Às vezes você não tem uma doença, mas pode desenvolver por bobeira. Então procure um profissional adequado, a gente está à disposição para isso. É isso aí. Sabrina Calarese, gostaria de agradecer a sua participação hoje no Comunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber, bater esse papo com você, falando de saúde, né? Falando de nutrição, de alimentos saudáveis, de intolerância ao glúten, nesse dia tão especial. Super obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez pelo seu dia. Obrigada. E volte sempre. Pode deixar.